Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. E hoje eu vou ler uma história que eu achei muito sem querer, na verdade. A gente tava conversando, a gente achou essa história muito sem querer porque a gente falou uma frase que a gente pensou que seria um bom título de uma história, que é O Homem da Floresta. A gente pensou, cara, essa é uma frase que total daria o título de uma creepypasta. Vamos jogar na internet, inclusive, pra ver se não existe uma creepypasta com esse nome. E não é que a gente encontrou. Pois é, hoje a gente vai ler a creepypasta O Homem da Floresta. As minhas fontes para esse episódio foram creepypastabrasil.fandom.com e só. Antes da gente começar, eu queria dizer pra vocês que nós estamos também no YouTube. Caso você esteja ouvindo a gente por um agregador de áudio e queira ver o nosso podcast no YouTube, nós também estamos lá. E mais pra frente nós vamos começar a postar vídeos de fato. E também já, a essa altura, se você está escutando esse episódio, a essa altura provavelmente já começamos a postar shorts, que são recortes dos nossos episódios com momentos engraçados e momentos legais que a gente quer que vocês vejam sem você precisar ver o episódio inteiro de uma hora. Então vai aparecer lá pra vocês, e se você segue a gente no Instagram também vai estar aparecendo pra vocês esses Reels. E dá seu like, comenta lá a sua opinião sobre o episódio, conta sua teoria sobre as histórias e não esquece de dar 5 estrelas pra gente em qualquer agregador. Bom, a história, como eu disse, o nome dela é O Homem da Floresta e ela começa mais ou menos assim. Há muito tempo, quando ainda pequeno, minha mãe costumava me contar a respeito de um homem que levava as crianças pequenas e mal criadas para longe de seus lares. Tenho certeza de que você já escutou histórias ou lendas semelhantes. A simples menção a respeito do homem era o suficiente para colocar medo em nossos tênues e ingênuos corações. Não importava sua aparência ou o que carregava, e nem o paradeiro dos meninos e meninas sequestrados. O que importava era somente uma coisa: não desobedecer aos seus pais, pois essa era a lição a ser aprendida. Eu vivia em uma amena e afastada cidade no interior do estado, e, em razão disso, conservávamos tradições e costumes locais. Lendas, portanto, eram adaptadas ao nosso ambiente rural. Os pais contavam a seus filhos que o homem, ao sequestrar as crianças, desaparecia com elas para dentro de uma densa floresta que fazia fronteira à malha urbana. Sequer chegávamos próximo à borda da floresta. Adolescentes, que sabiam que a história não passava de um simples folclore, perambulavam por entre as matas. Caçadores, idem. Não culpo nenhum deles, afinal, o alvo do Homem da Floresta eram crianças como nós. A fábula, de fato, consistia-se em um conto antigo. Provavelmente, meus avós escutaram a mesma narrativa que eu, assim como seus antecessores. Nunca soube, ao certo, quando ou como isso começara. Nem era uma criança má, embora estremecesse diante da história do mesmo modo que qualquer outro garoto de minha idade. Contudo, os anos passaram e a inocência escapara dos meus dedos, somente para dar graça às alegrias, preocupações, orgulhos e frustrações da vida adulta. Hoje, meu único filho, Ethan, com apenas 7 anos de idade, representa tudo que eu tenho de mais sagrado. Embora possa parecer clichê, ele é a razão da minha vida. Minha esposa, Lisa, morreu ao dar à luz, e Ethan jamais chegara a conhecer sua própria mãe. Eu fazia de tudo para que nada lhe faltasse, e ele cresceu bem. Sabia que se tornaria uma excelente pessoa no futuro. Morávamos na mesma cidade que cresci e passei tanto a amar. Inúmeros amigos haviam se mudado. Alguns permaneciam e outros, poucos, retornavam para cá em questão de tempo. Ethan frequentava a mesma escola, brincava no mesmo parque e andava de bicicleta nas mesmas ruas que eu, como fiz em sua idade. Nunca lhe contei ou amedrontei com essas histórias. Não houve e nem haveria necessidade. Uma noite, no entanto, acordei exatamente às 3:30 da manhã, pois escutar um barulho no corredor. Levantei-me para conferir o que poderia ser e encontrei Ethan em pé, parado diante da porta da frente. Aproximei-me de meu filho, chamando-o pelo nome. Ethan, que estava imóvel como uma estátua, se mexeu, virando em minha direção. Seus olhos sonolentos e confusos vagueavam pela sala de estar até perceberem minha presença. Perguntei-lhe o que fazia ali, e ele me disse que não sabia.
Aliviado, percebi que não passava de um simples caso de sonambulismo. Carreguei-o até a cama, cobri-lhe e lhe dei um beijo de boa noite. No dia seguinte, enquanto servia o cereal favorito, questionei-o a respeito e, como havia imaginado, Ethan não se lembrava de nada mais. Terminamos, deixei-o na escola e parti para o trabalho. Uma semana depois, Ethan desapareceu. Foi no meio da madrugada, sentindo uma secura intensa, levantei-me para beber um pouco de água, encontrando a porta da frente aberta. Por instinto, minha primeira atitude foi correr até seu quarto, somente para me deparar com a sua cama vazia. Procurei-o por toda a casa e não havia nenhum sinal do meu filho. Saí para o jardim e a rua nada mais me oferecia a não ser o breu e a quietude noturna. Assim, enquanto uma equipe de buscas perambulava pela cidade, 2 policiais me interrogavam. Explicaram-me que, por medidas de segurança, me acompanhariam no restante dos dias, pois, se fosse este o caso, um sequestrador poderia fazer contato comigo, pedindo por alguma quantia de dinheiro em troca do meu filho. Depois de 3 dias, as buscas por Ethan estenderam-se para as cidades vizinhas. Pôsteres e fotografias foram espalhados para todos os cantos. Amigos e vizinhos prestaram-me auxílios. Os policiais que permaneceram comigo durante esse tempo voltaram para suas estações, dizendo-me para ligá-los caso algo acontecesse. Os próximos meses foram como um inferno para mim. Minha vida se tornou-se apática, sem sentido. Por inúmeras vezes dirigi o carro até a escola de Ethan no caminho para o trabalho, simplesmente por puro hábito. Ao preparar o café da manhã, colocava 2 pratos na mesa. De noite, escutava sons na casa e perguntava-me em mente se Ethan estivesse acordado. Todos esses momentos, em que me pegava realizando as mesmas atividades rotineiras que anteriormente envolviam a presença do meu filho, partiam meu coração. Comecei gradativamente a acordar no meio da noite, clamando por seu nome, como se o tivesse visto em algum sonho que nunca conseguia me lembrar dos detalhes. Aos poucos, a paranoia tomou conta de mim. Concentrar-me no trabalho tornara-se uma atividade praticamente impossível. Também não queria ficar em casa por mais tempo além do necessário. Passei a frequentar bares sozinho, dormia pouco, quando não passava noites em claro vagando pela cidade. Era uma desordem completa e, embora o meu chefe solidarizava comigo, disse-me que eu não poderia continuar desse modo. Eu deveria superar aquilo, caso contrário não haveria outra escolha a não ser me demitir. Seu filho foi sequestrado, mas assim, eu Aí fez preciso de assim que você. rodar, né? Eu preciso de você segunda-feira, campeão. Não, mano, seu filho foi sequestrado, mas assim, eu tenho 15 mil peças pra fazer esse mês, vamos lá. Foi durante uma noite, em particular, que adormeci embriagado na sala de estar. Acordei alarmado, pensando ter escutado um barulho qualquer. Trôpego, caminhei em direção ao banheiro. O que vi, no entanto, me assombrou imensamente. Imóvel, de costas para mim, contemplando a porta da frente, estava Ethan. Aquilo me chocara. Sabia que não poderia ser real. Como poderia? Ethan desaparecera há meses. Minha mente insana começara a pregar-me peças. Não conseguia e nem podia acreditar nos meus olhos. Em um primeiro momento, fiz a menção de correr em sua direção, mas algo havia me impedido, pois a minha atenção subitamente desviara para a silhueta de um homem, que se encontrava parado à soleira da porta entreaberta. Desnorteado em meu desespero, implorei para que Ethan ao menos virasse seu rosto em minha direção. Entretanto, meu filho começara a caminhar em direção à porta. Pedi-lhe para que voltasse, porém, indiferentemente, ele continuou. Dando suas mãos à aparição sombria, Ethan caminhara noite afora. Segui-os e notei que ambos encontravam-se a cerca de 50 metros da casa. Sentia que algo estava errado, porém continuei a acompanhá-los. E, por uma razão estranha, quando me parecia que estava prestes a alcançá-los, a distância aumentava. O caminho pela qual a assombração, pois duvidava que fosse qualquer outra coisa, seguia não me parecia estranho. Curiosamente, não havia ninguém nas ruas. Sequer uma alma bisbilhoteira a espiar por entre as frestas de uma qualquer janela. Absolutamente nada. Continuei em seus encalços, até perceber para onde ambos se dirigiam. Parei e, enquanto estático, observei-os adentrar na borda da floresta. Por algum motivo, meu corpo cobriu-se de arrepios, enquanto um nó no estômago começava a se formar. Reunindo coragem, ultrapassei o cercado que separava as árvores da estrada. O interior da mata era completamente fechado e mal pude enxergar o caminho. Ethan desaparecera, mas continuei a andar, como se algo me impelisse a continuar em frente. Aos poucos, me acostumei à escuridão e uma impressão ruim pairou sobre mim. Percorri por centenas de metros aquela densa vegetação. Era estranho. Nunca estive naquele lugar, mas tive uma sensação diferente.
Não me lembrava de nada, mas a intuição guiava meus passos conforme avançava pelo desajeitado caminho na floresta. Ofegante, cheguei finalmente a uma pequena clareira. O luar a iluminava muito bem, e pude ver que, ao canto, próximo a uma rocha, havia uma ossada. Lágrimas afloravam de minha face conforme me aproximava do corpo carcomido por vermes. As roupas eram do mesmo pijama que Ethan vestia naquela noite. Caí de joelhos aos prantos. Segurei o que restava do corpo dele em meus braços, enquanto soluços tomavam conta de mim. Por que, Ethan? O que houve? Por que de todos os lugares esse? E aos poucos, conforme proferia múltiplos questionamentos, dei-me conta da verdade. Essa floresta, esse lugar amaldiçoado, era para cá que as crianças deveriam ser levadas. Crianças que desobedeciam e desrespeitavam seus pais. Ethan era uma delas. Sim, ele me desobedecera. Não me admirava que não o houvesse encontrado. Sequer acredito que tenha procurado por ele aqui. É uma cidade pequena, não disponibilizavam de muitas mãos ou recursos. Compreendi agora meu fingimento, minha crença infundada em acreditar que tudo estivera bem, quando claramente não estava. No dia em que nascera, Ethan arrancara Lisa de mim. Ele a havia afastado de mim, deixando-me sozinho. A morte de Lisa foi o pior pecado que ele cometeu. Por isso, foi ele quem prejudicara nossas vidas. Por isso, fiz o que precisava ser feito. Por isso, naquela noite, conforme segurava as suas pequeninas mãos, percorri todo esse mesmo caminho. Por isso, abandonei aqui, para que o homem da floresta o levasse de mim. Tô arrepiado. Putz, pior que eu sabia o final da história, só que eu esqueci, mano. Meu Deus! Que plot twist, véi. Mano, é muito bizarro porque eu ouvi, eu pensei, nossa, coitado, o cara perdeu a esposa, agora perdeu filhos, mas que merda. É uma coisa E aí ele começa a mudar o tom de voz, tipo, ele começa a mudar o assunto, Nossa, velho, que isso, cara. Mano, que das horas. É uma coisa meio. Putz, como é que é o nome? Como é o nome daquele filme que a pessoa. Acontece literalmente a mesma coisa. Acho que uma criança morre, aí a pessoa fica o tempo inteiro investigando e no final ela fala assim: ah, é isso mesmo, eu matei porque precisava. Eu não lembro. Eu lembro de um filme, que eu também não sei o nome, que a criança tem um amigo imaginário, que é tipo esses filmes de terror, que a criança tem um amigo imaginário, assustadores e tudo mais, que você pensa que, não sei se é isso, que você pensa que é tipo um monstro, alguma coisa assim, um fantasma, e aí o personagem principal acho que é um fantasma, que ele é tipo o pai, não sei se é o pai ou o padrasto da criança. Ele acha que é um fantasma. Ele tenta meio que investigar, porque realmente começa a acontecer umas coisas estranhas. Aí pessoas começam a morrer. E aí no final descobre que ele era o amigo imaginário, que era tipo uma segunda personalidade dele, entendeu? Putz, grila. Mano, eu assisti Goodnight Mommy e o plot twist foi mais ou menos esse mesmo. Mais ou menos a mesma intensidade. Tipo, você vai vendo com o personagem principal, cara, por que esses meninos tão sofrendo desse jeito? Os gêmeos são gêmeos, só que a mãe trata um melhor e o outro ela finge que não existe, ela nem olha na cara. E no final você vê que o outro que ela não olha na cara, na verdade já morreu. E foi o personagem, esse mesmo, foi o personagem principal que matou ele no acidente, só que ele dissociava pra poder esquecer do trauma. E aí depois ele acaba por acidente acabando matando a mãe também, que ele achava que era o monstro, no final não era, o monstro era ele. Ah, é o que ela tem um negócio na cara. Isso, ela fez uma cirurgia, isso. É plástica, aí ela tem que recuperar o negócio. Nossa, esse filme é muito legal e a sensação foi a mesma que eu senti aqui agora. Porque você percebe o que realmente aconteceu faltando literalmente 2 minutos pros créditos subirem. Na hora que você descobre, você fala assim, nossa, era realmente isso, pum, crédito. Você fala, não! Aí o filme acaba, você joga o celular pro canto, não acredito que era isso. Aí você sai, o filme acabou. E aí não tem 2, não tem continuação, não tem nada. E você fica com aquilo na cabeça anos, tipo, martelando na cabeça. Tá até hoje, inclusive, eu não durmo bem até hoje por causa disso. Outro filme bom também, Cemitério Maldito. Ele não é bom em sentido de crítica, você vai ver que ele tem tipo 2.4 estrelas de 5. Só que a história dele é muito boa. Basicamente ele tudo que morre
tem um cemitério que é capaz de trazer as coisas de volta à vida. Você leva essa coisa que morreu, enterra na terra e sai de lá. Na hora que você sai, passa um tempo, essa coisa volta, viva, com algumas cicatrizes no corpo e pá. Só que a gente tende a acreditar, o filme não explica porque ele acaba do nada, mas a gente tende a acreditar que as cicatrizes são porque alguma coisa entrou no corpo que você colocou ali. Mas o interessante é que volta à vida. E aí tem toda uma construção por volta disso. O personagem principal, que é o pai da família, né, acaba perdendo a filha dele também. E ele toma a decisão de levar a filha dele, sabendo que não ia salvar a vida, leva a filha dele para esse cemitério, enterra ela lá. No dia seguinte ela de fato aparece viva e ele percebe a cicatriz, mas tudo bem, ele continua ali tratando ela como se ela fosse ela mesma. E aí depois ela começa a tentar matar ele. E aí ele tentando fugir de tudo isso, que depois parece um bocado de outras crianças que não seriam a mesma coisa, ele acaba sendo levado pra lá, tipo, correndo sem rumo. Ele acaba correndo sem rumo, entre aspas, pro mesmo lugar. Na hora que chega lá, o filme corta, dando a entender que ele foi morto. E depois aparece ele, a filha e o resto da família, todos andando meio estranhos em direção à câmera que tá de dentro do carro, o qual ele ia utilizar pra fugir da negócio, só que ele não conseguiu fugir. Mano, é muito legal. Eu gosto desse tipo de coisa, que você fica com o personagem principal do lado dele, no final você percebe que ele não é uma pessoa boa, e aí o filme acaba. Ou quando você fica do lado de um personagem qualquer e no final você percebe que ele morreu, mas ele não morreu, e aí o filme te dá um plot twist lascado, os créditos sobem e deixam você pensando pro resto da sua vida. Cara, eu achei muito bom porque a gente começa a história como entendendo que o personagem é um pai super protetor, porque ele meio que ele só tem o filho dele, e a gente termina vendo que primeiro ele fala que ele só tem um filho dele, e no final ele fala que só tem o filho dele porque ele tirou a esposa dele, entendeu? Uhum. É tipo uma coisa, você começa achando que ele tem um carinho enorme e você vê que ele tem uma raiva interna, na real. Tipo, você nasceu, mano, você tirou tudo que eu tinha, agora você é tudo que eu tenho. Pera aí, vamos ali na floresta. Pô, sacanagem. Cara, eu acompanhei essa história desde o início e eu, fazendo uma análise rápida, eu consigo dizer que claro, partindo pra supor que é uma história real. O que aconteceu foi que o cara, ele ter perdido a esposa foi um trauma muito grande pra ele, e ele meio que dissociava esse trauma por dizer que ele tinha uma vida feliz com o filho dele, sendo que na verdade ele guardava um rancor pelo filho dele, só que ele mistificava esse rancor pra parecer que a vida dele tinha dado certo, porque na verdade tinha dado tudo errado, só que ele não queria acreditar nisso. Aí ele foi dissociando e fantasiando essa vida boa na mente dele, enquanto o eu racional dele agia no automático sem que o lado emocional dele visse. E isso acontece demais, cara, com pessoas na vida real, inclusive. Elas falam assim, não, tá tudo bem, daqui a pouco elas estão numa camisa de força. Acontece muito, é raro, mas acontece quase todos os dias. E, véi, não esperava esse filme creepypasta, sério, foi muito bom. Eu daria, assim, de 10 estrelas eu daria umas 8,5 fácil. Sei lá, é meio curto. Eu queria que fosse mais longa. Também. Eu não vou dar... se fosse de 0 a 10, eu daria um 6 pra ela. Um 6,5 pra ela. Porque é muito curta, eu queria mais, sabe? Eu queria mais a investigação. Seria tipo... Se fosse mais longa, se a gente visse mais a preocupação dele com o tempo, e de repente a gente percebe que ele fez tudo, eu ficaria a noite inteira pensando nisso. Eu acho que se ela se aprofundasse mais seria melhor mesmo. Eu achei ela meio superficial. Só que eu tendo a acreditar, vendo aqui as versões anteriores dela, eu tendo a acreditar que é de propósito ela ser curta, assim. É daquelas histórias, sabe aquela série Terror em uma frase? Ou Terror em um minuto? Que a pessoa fala um negócio que tem 2 frases, aí a primeira frase é normal e a segunda frase te deixa em posição fetal assistindo Simpsons por 8 horas seguidas. Aí eu penso que foi intencional ela ser curta, porque quando você pensa que você tá engajando na história, toma uma pancada na sua cabeça pra você ficar esperto. Bom, então
Então esse foi o episódio. Não esqueça de dar 5 estrelas pra gente no agregador que você usa pra escutar a gente. Se você tá no YouTube, deixa o seu like nesse vídeo e comenta o que você achou dessa história. Eu quero saber de vocês. Comenta no YouTube. Se você tá no Spotify, coloca na caixinha de perguntas do Spotify o que você achou. E se você está dando uma olhada pelo Instagram, a gente tem as fotos do episódio lá e pode deixar o seu comentário lá também. A sua teoria sobre a história, o que você gostaria que fosse melhor, quais são as histórias que você quer que a gente leia aqui nas próximas vezes e, é claro, sugestões que a gente vai sempre acatar. Os comentários de vocês também sobre o nosso podcast, o que vocês estão achando até aqui dessa primeira temporada. E até o próximo episódio. Tchau. É isso, tchau.